Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por essa data tão especial, Senhor, no nosso calendário, Senhor. A data em que teu Filho veio e nasceu, Pai, para nos poder dar salvação, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, e nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa ter recebido esse singelo louvor, Pai, como um presente, Senhor, que possa ter subido até o teu trono como uma ação de graças nossas, Pai. Nós te agradecemos e te pedimos, te suplicamos, Senhor, que a tua palavra venha a nos encorajar, a nos desafiar, Pai, para que possamos ser filhos melhores, Pai. Que possamos cumprir a tua vontade, Senhor, de uma maneira excelente, Pai. É no nome de Jesus que nós te agradecemos por tudo, Pai. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu, para manter o inglês mais ou menos afiado, porque é difícil aqui no Brasil, e continuar treinando para usar o inglês quando necessário. Eu procuro ouvir noticiário em inglês, música em inglês, alguns pregadores em inglês, porque me ajuda a manter o ouvido ali mais ou menos afinado. E ouvindo esses dias, agora mesmo no mês de dezembro, uma notícia numa rádio chamada Fox News, igual tem no Brasil Fox Sport, eles estavam contando a história desse homem. Olha que história interessante. 70 anos de idade, por ali, foi ao banco, foi até o caixa, e lá ele anunciou um assalto. Falou para a caixa: tudo que você tem aí, pode me passar agora, que isso aqui é um assalto. E a mocinha, assustada, pegou tudo que tinha no caixa dela e entregou. E ele saiu, mas aí algo impressionante e inesperado aconteceu. Porque ele pegou o dinheiro, foi até o segurança do banco e disse: olha, eu acabei de assaltar aqui o banco e está aqui o dinheiro, estou me entregando. Aí deu aquele rolo todo, chamaram a polícia, prenderam o homem, teve que ir lá prestar depoimento do que estava acontecendo, e olha o que descobriram. Ele estava com crise no casamento, e não sabia como resolver o problema do casamento dele. Então ele resolveu assaltar o banco, confessar o crime, torcendo para que seria preso para ficar longe da mulher. Só que ele era réu primário, ele devolveu o dinheiro, ele confessou o crime, ele não praticou nenhum ato de violência, não houve nenhum grau de letalidade, nada disso. O que aconteceu? Passou o Natal com a mulher em casa. Olha só, um bom homem que precisa de Jesus, um bom homem que precisa de Jesus. Eu não sei por que nós convencionamos no nosso imaginário cristão, porque claro que Jesus veio para salvar os pecadores, mas nós no nosso imaginário
passamos a entender o Evangelho como algo que é útil apenas para ladrões, para prostitutas, para as pessoas que compõem aquele grupo que é considerado à margem da sociedade. E quando alguém é uma boa pessoa, tem uma vida íntegra, uma boa carreira, é exemplar, nós temos a impressão de que eles não precisam do Evangelho. Mas isso não é verdade. Todos nós precisamos de Deus. Quer sejamos nós a escória da sociedade, ou quer sejamos nós celebridades na sociedade. Todos nós precisamos de Deus, do Deus revelado por Jesus. E a história que eu quero compartilhar com vocês fala de uma pessoa assim, de um bom homem, mas de um bom homem que também precisava de Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo Lucas. Evangelho segundo Lucas, no capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 25. Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 25. Se você encontrou, por favor, diga amém. A palavra de Deus diz assim: Ora, havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem justo e temente a Deus esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Uma pausa. As traduções, a maioria delas, pelo menos eu não consegui encontrar, nem em língua inglesa, nem em língua portuguesa, uma tradução que vertesse esse texto exatamente como diz a língua grega no texto original. O texto original não começa apenas de modo brando, dizendo, ora, havia. Alguém tem uma tradução diferente, por favor? Versículo 25. Tem diferente? Deixa eu ver. Alguém? Porque no texto grego, se nós fôssemos traduzir literalmente, esse versículo deveria começar assim: atenção! 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 Havia em Jerusalém. Olhe para o que eu vou dizer, preste atenção no que eu vou dizer, ouça o que eu tenho a dizer. Há um pedido de atenção logo no início desse texto, e isso é tão importante, porque está chamando a nossa atenção para um homem cuja biografia é muito breve, nós não sabemos muito sobre ele, nós sabemos que o nome dele é Simeão, judeu, nós sabemos que ele frequenta o templo, e nós sabemos algumas coisas sobre, mas não sabemos muito, mas o texto, inspirado pelo Espírito Santo, diz, preste atenção nesse homem. Preste atenção neste homem, porque este homem vai mudar a nossa percepção de que apenas as pessoas consideradas socialmente ruins precisam do Evangelho. Lembre-se do Antigo Testamento que Abraão, era um homem próspero na terra de Ur dos Caldeus, mas ele precisava de Deus, e Deus se revelou a ele. Lembre-se que no Antigo Testamento, Moisés foi criado como filho da filha de Faraó e gozava do status de príncipe. Estudou no que nós poderíamos chamar hoje de Harvard daqueles dias. Tinha todo o status quo que alguém poderia desejar, mas ele precisava de Deus. No Novo Testamento, nós temos a história, para citar apenas de um homem chamado Saulo de Tarso, poliglota, cosmopolita, conhecedor do mundo, conhecedor das múltiplas culturas de seu tempo, um homem de uma formação invejável, estudou aos pés do mais importante mentor dos seus dias, Gamaliel. Mas Saulo de Tarso precisava de Deus. Precisava de Jesus. Eu e você, nós precisamos de Deus.
Nós precisamos de Jesus. E a mensagem do Natal nos afirma exatamente esta verdade. Porque se existisse alguma outra maneira para que pudéssemos resolver as nossas vidas, Deus não teria enviado o seu único filho. Deus teria enviado um anjo, Deus teria enviado um curso, Deus teria enviado um panfleto, Deus teria enviado apenas um texto, apenas um livro, Deus teria enviado um profeta. Deus enviou o seu único filho, a encarnação do próprio Deus, porque eu e você precisamos desesperadamente de Deus. Enquanto esse ano está chegando ao fim, você talvez esteja já pensando tantas coisas que você precisa. Tantos sonhos você pode estar começando a arquitetar agora. E não há nada de errado nisso. Não é errado você ter sonhos, não é errado você ter ambição, não é errado você ter uma boa formação, não é errado você ganhar dinheiro, guardar dinheiro, nada errado. Mas você não pode esquecer que no fundo do nosso ser, no mais profundo do nosso ser, nós precisamos de Deus. Atenção, Lucas capítulo 2. Havia um homem em Jerusalém, Jerusalém é conhecida como a cidade da paz, por isso Salomão é o homem da paz. Nessa cidade da paz há um homem, o nome dele é Simeão. Note o caráter desse homem. Ele é um homem justo, ele é um homem temente a Deus. Vamos pensar por um momento na sua justiça. Ser justo quer dizer que ele tem as suas relações interpessoais bem resolvidas. Suas relações com o próximo estão bem resolvidas. É justo, é equilibrado. Podemos nós afirmar ao nosso respeito de que todos os relacionamentos que temos estão justamente resolvidos pela graça de Deus? Essa é a característica desse homem. Ele é justo. Mas não apenas justo nas suas relações interpessoais, o texto nos diz que ele é temente a Deus. Uma outra tradução afirma que ele é piedoso. Alguém tem piedoso? Piedoso. É a mesma coisa, temente a Deus. Ele zela pelas coisas de Deus. Então aqui temos um homem que, se nós fôssemos resumir quem ele é e o seu caráter, nós vamos dizer isso, que ele é justo e que ele é temente a Deus. Pode ser melhor que isso? Alguém que é justo e temente a Deus? Mas tem mais. Ele é um homem que carrega no seu coração fé, porque diz que ele aguarda a esperança de Israel. Ele tem fé, ele olha para o futuro, ele não espera apenas dos governantes, ele não espera do imperador romano, ele não espera do Herodes, ele espera de Deus. E ele tem fé em Deus. Por isso ele descansa nessa esperança de Israel. Pode ser melhor que isso? Um homem que é reto, é justo, um homem que é temente a Deus e um homem que tem um coração cheio de fé. Dá para ser melhor? Ainda é melhor. Porque o texto nos diz que o Espírito Santo estava sobre ele. Pense nisso. Justo, temente a Deus, cheio de fé e esperança, o Espírito Santo de Deus está sobre ele, e mesmo assim, ele precisa de Jesus. Ele precisa de Jesus. Nós normalmente pensamos que precisam de Jesus o ladrão da cruz. Vocês lembram da história do ladrão da cruz, pregado ao lado de Jesus? A tradição deu até um nome para ele. Você sabe que ele virou o padroeiro dos ladrões? Até padroeiro de ladrão arrumaram. Olha onde vai a engenhosidade humana. Dimas. Dizem que a salvação então é disponível para a gente como Dimas, que está ali com as mãos pregadas, os pés pregados, e não pode fazer nada de bom. Ele não tem como fazer algo de bom. E, portanto, está a total dependência da graça de Deus.
É claro que Dimas precisa da graça de Deus, mas Simeão também precisa da graça de Deus. Aqueles que têm as suas relações bem resolvidas precisam da graça de Deus. Não levanta sua mão, por favor. Suas relações estão bem resolvidas? Se não estão, você precisa de Jesus. Se estão, você precisa de Jesus. Veja o versículo 26. Ele fora revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Charles Spurgeon definiu essa pessoa tão incrível que é Simeão da seguinte maneira. Assim disse Spurgeon. Spurgeon, pregador britânico, considerado o príncipe dos pregadores. Ele diz assim: amados, é suficiente quando encontramos uma biografia assim. Quando morremos, se alguém disser ao nosso respeito apenas isso, o nosso nome, o nosso negócio, esperar a consolação de Israel, o nosso caráter justo e piedoso e a nossa companhia, o Espírito Santo de Deus. Veja, o Evangelho de Lucas é um evangelho tão interessante. Nós tivemos uma cantata aqui. Quem esteve na cantata, só para ver? Gente, a cantata foi espetacular. Foi uma coisa assim de tirar o fôlego. Porque não era só música, não era só dramatização, tinha toda uma pirotecnia. Aliás, parabéns ao Jaciel, o Ministério de Música, que organizou esse evento. Foi realmente muito bonito a gente assistir tudo aquilo e testemunhar toda aquela musicalidade. E o Evangelho de Lucas é um evangelho assim, é um evangelho musical. Porque você tem Maria, que canta o Magnificat. Você tem Zacarias, que canta o Benedictus. E você tem Simeão, que canta o Nunc Dimittis. Esse é o mais difícil de entender o que ele quer dizer. Que significa, despede agora. Ou agora pode me despedir. É lindo, as três canções são lindas. Mas há uma diferença entre a canção de Maria, na essência, e a canção de Zacarias e de Simeão. A principal diferença é que a canção de Simeão é uma canção de uma graça universal, que extrapola os limites de Israel, enquanto que a canção de Maria e a canção de Zacarias falam mais a respeito do próprio povo de Israel. Vamos ler um trecho dessa linda canção que está registrada aqui no capítulo 2, vamos ver do versículo 29 em diante. Aliás, eu vou ler o 28 só para você ver que é realmente uma canção. Nós não sabemos a melodia, várias melodias foram produzidas. E louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despedes em paz, e é daqui que sai o título, agora despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual tu preparaste ante a face de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Curtinha, mas linda essa canção. Note que ele fala dessa salvação tão grande, tão inclusiva. Mas ele não é o único a dizer isso, porque nós sabemos que Maria também cantou assim. Maria no Magnificat disse assim: o meu espírito, capítulo 1 de Lucas, versículo 47, o meu espírito se alegra em Deus, o quê? O meu Salvador. Simeão precisava do Salvador Jesus, amém? Maria, a piedosa Maria, precisava do Salvador. Ela disse: o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Quando olhamos nesse texto, nós vemos algumas coisas a respeito de Simeão. Primeiro, onde estão os seus olhos? Os olhos desse homem estão voltados para ver Jesus, encontrar Jesus. Essa é a sua ambição, essa é a sua expectativa. Segundo,
Os lábios desse homem estão comprometidos para anunciar as grandezas de Jesus. Ele canta a beleza do Evangelho. Meus queridos, nós gastamos tanto do nosso tempo colocando os nossos olhos naquilo que não é Evangelho. Segundo, nós gastamos tanto do nosso vocabulário falando daquilo que não nos edifica. Edificar é construir, é pôr para cima, é tornar alguém melhor. Mas muitas vezes nós usamos palavras que colocam as pessoas para baixo, que derrubam, que destroem. Por quê? Porque os nossos olhos não estão em Jesus. Terceiro, nós podemos ver que o coração dele está em paz. Ele começa uma canção dizendo: Senhor, agora despede o teu servo em paz. É preciso ter paz para viver. E nós estamos vivendo numa época em que parece que temos um enxame de abelhas dentro das nossas cabeças, não temos paz. É ou não é verdade? Estão roubando-nos a paz. Para viver precisamos de paz. Mas para morrer precisamos ainda mais de paz. E ele disse: Senhor, eu estou pronto. Pode despedir o teu servo em paz. Olhos em Jesus, palavras do Evangelho e um coração cheio de paz. Como está você? É Natal. Nós estamos celebrando a encarnação de Deus, do Evangelho. É essa a nossa ambição: encontrarmos Jesus, desejarmos Jesus, respirarmos Jesus, nos alimentarmos de Jesus. Meus queridos, o Evangelho tem uma pedagogia própria, é isso que nós precisamos entender. O Evangelho pode apanhar o mais bronco dos homens e torná-lo um homem melhor. E o Evangelho pode apanhar um homem considerado socialmente bom e torná-lo alguém melhor. Sabe o que eu não consigo entender nos nossos dias? Pessoas que falam em nome do Evangelho e eles têm se tornado pessoas piores. Natal é a nossa chance de voltarmos os nossos olhos para Jesus, de usarmos as nossas pregas vocais para falarmos das belezas de Jesus e desfrutarmos no nosso coração da paz que Ele pode nos dar. Na guerra hispano-americana, Clara Barton era responsável pelo suprimento de alimentos. E o então coronel Theodore Roosevelt pediu a ela que fizesse a cessão de um valor de um montante significativo de alimentos, porque as tropas dele estavam muito cansadas. E ele disse assim: eu pago. Quanto que é o suprimento? Eu pago. E ela não aceitou. Ela disse: não vou disponibilizar. E ele saiu arrasado. Ele disse: mas como é que pode um negócio desse? Ela tem a provisão, eu quero pagar, e ela não aceita. Então alguém disse a ele: esse é o problema. Ela não quer te vender a provisão, ela quer te dar a provisão. Você tem que pedir. Vá até ela e diga apenas isso: eu não vou pagar pela provisão, eu preciso da provisão. E você vai receber. Essa história, por analogia, nos mostra a beleza do Evangelho. Mostra que naquele coxo, transformado em berço, habitava toda a glória de Israel, disse Simeão. Habitava a luz para os gentios, todos os povos, todos os pagãos. Simeão olhava e dizia: é como se milhares e milhares de sóis estivessem reunidos aqui. E por cada poro desse menino Jesus, sai a revelação da vida. A glória de Israel não estaria no seu poder bélico, militar, mas na graça apresentada naquele menino. Que fé é essa de Simeão? De olhar um menino, filho de pais pobres, que tiveram que oferecer a mais barata das ofertas. Ele olhou e disse: os meus olhos estão vendo a salvação
a glória de Israel, a luz para todos os gentios, os que já existiam, os que viriam a existir. E quando nós olhamos para tudo isso, é preciso alinhar o nosso pensamento com o de Martinho Lutero, que diz que o Evangelho é cheio de pronomes possessivos, porque nós não podemos apenas dizer nasceu o Salvador, porque isso até o diabo diz. É preciso dizer nasceu o meu Salvador, o meu Salvador, o meu Redentor, a minha luz, a minha vida nasceu. E é Ele que eu celebro hoje. Eu quero convidar vocês a se colocar em pé nesse momento. Jesus é a luz do mundo, luz dos gentios, como disse Simeão. E você sabe que nesse período os judeus comemoram Hanukkah, a festa das luzes. Desde a década de 70, que a data não coincidia com essa data que nós estamos hoje, de comemorar a festa das luzes. Se você está caminhando por sombras, de dúvidas, de trevas, de dificuldade, essa é a noite de não apenas dizer, sim, nasceu o Salvador, mas é uma ótima oportunidade de você dizer, nasceu o meu Salvador. Eu vou pedir ao presbítero Wagner Ramos, esse é o pai, que nos leve a Deus em oração. Em seguida ele vai encerrar o culto impetrando a bênção apostólica. Eu vou estar ali na saída esperando você, para te desejar de todo o coração um feliz Natal de verdade. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, na Tua santa presença, nós Te agradecemos pelo privilégio de estarmos hoje aqui na Tua casa, celebrando o Teu aniversário. Obrigado, Jesus, realmente é um privilégio nós termos a Ti como nosso único Salvador. Quando tantos, ó Deus, se perdem em filosofias, em teorias, em religiões, nós ouvimos uma mensagem tão poderosa, uma mensagem, Senhor, que retrata fatos acontecidos séculos atrás, mas que continua tão atual na nossa vida. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Despede-nos em paz nessa noite azul, como diz na canção. Obrigado, Jesus, porque podemos dormir tranquilo, sabendo que a única certeza que temos é que o Senhor é o nosso Salvador. E isso nos tranquiliza, isso nos dá força para caminhar. É no Teu nome, Jesus, que nós Te agradecemos. É no Teu nome, Senhor, que nós Te glorificamos. E mais uma vez, nós confirmamos o nosso voto de fidelidade a Ti, de agradecimento a Ti, pela Tua vinda e pela nossa redenção. É no Seu nome, Jesus, que nós dizemos muito obrigado. Despede-nos em paz e que nós possamos ainda, por muitos anos, nos reunirmos nos 25 de dezembro para Te glorificar, para falar para o mundo da nossa crença, falar para o mundo, sobretudo, do Teu amor. Obrigado, Jesus. Amém.
Jesus